Hoje é o Dia do Psicanalista e para conhecer e entender melhor os métodos utilizados para a compreensão e a análise dos seres humanos, nossa equipe preparou uma reportagem bem explicativa. Problema todo mundo tem, mas a forma de encarar é que nos diferencia uns dos outros. Algumas pessoas têm mais dificuldades emocionais de lidar com as adversidades. É aí que uma terapia pode ajudar. Mas nem todo mundo sabe, por exemplo, o que é psicanálise. Psicanálise? Psicanálise, já ouviu falar? Já ouvi falar, agora não sei o que significa isso. Você sabe o que é psicanálise? Não. Faz ideia? Não. Eu acho que é um grau a menos do que a loucura, né? Não, não é bem assim. Eu acho que é para pessoas que têm algum problema mental, depressão, algum desânimo. E se a pessoa está normal, se é nervoso, se não, ou é manso, ele não tem sossego, não tem paz, né? Não dorme. Qualquer tipo de pessoa pode procurar, depende do problema daí, né? É isso aí. A psicanálise foi desenvolvida há aproximadamente 130 anos pelo médico neurologista Sigmund Freud. E ela trabalha basicamente com 3 aspectos da mente que nós vamos simbolizar nestes copos aqui. Este primeiro é o consciente, é isso que você está pensando agora. Você está na sala da sua casa, talvez assistindo a uma reportagem da TV. O segundo aspecto é o pré-consciente. Algo que você não se lembra imediatamente, mas quando eu dizer, você vai lembrar, por exemplo, o nome da sua professora da 4ª série. Você já se lembrou, talvez tenha até se lembrado do rosto da sua professora. Mas há um terceiro aspecto, que é o inconsciente, onde estão os pensamentos indesejados, onde nós despejamos esses pensamentos. E é lá que a psicanálise vai trabalhar para melhorar as nossas neuroses. Pelo trabalho psicoterapêutico, que a gente chama a cura pela fala, que é o encontro entre o terapeuta e o paciente, num set analítico, numa sala, onde o paciente vem contando toda a sua história de vida, as suas angústias, os seus traumas, e o terapeuta consegue, vez por outra, fazer algumas considerações, algumas colocações, e o paciente vai conseguindo entender e ficar um pouco mais lógico o comportamento dele. O método foi fundamental para a vida da Ingrid. Assim como 12% da população brasileira, ela desenvolveu depressão. Eu tinha muita vontade de tirar minha vida, assim, muito frequente. Eu tinha vontade de fugir por aí, não tinha vontade de fazer nada. Eu não conseguia fazer coisas que eu gosto, por exemplo. Coisas que eu gostava de fazer, eu não sentia prazer em fazer. A angústia inexplicável também tomou conta da mente da Iracema. Os problemas de ordem pessoal foram pesados demais e ela não aguentava. Estava fazendo tratamento psiquiátrico com remédios, mas precisava atacar o mal pela raiz. Na psicanálise, ela escreveu a história de uma personagem, a Madalena, que a ajudou a se libertar dos medos. Um personagem do passado, né, que tinha uma vida meio extremamente agitada, né? Aí, de repente, ela se matou, porque ela foi abandonada pelo marido dela. E aí ela se matou porque ela não entendeu, né? Como eu quase fiz também, né? Ela não entendeu que a gente continua, apesar de não ter a outra pessoa, você continua viva. Situações como abandonos, abuso físico, abuso moral, abuso sexual, são histórias do passado que acabam ficando impregnadas na memória da criança e isso fica guardado num inconsciente de difícil acesso. Um turbilhão de acontecimentos do passado que influenciam no presente. O psicanalista conta que uma moça, por exemplo, extremamente ciumenta, pode ter vivido o trauma de um abandono na infância e tem medo de sofrer de novo. Para evitar isso, ela começa a ficar a todo instante monitorando o que ele está fazendo. Então vai lá no Facebook, vê com quem ele fala, tenta acessar as mensagens, né? Se esse comportamento é um comportamento que excede muito uma média e que está causando um transtorno na relação dos dois, essa moça pode vir procurar uma ajuda terapêutica para superar isso. Foi o que fez este geneticista. Eduardo estava em um relacionamento, mas não parava de pensar no que a namorada tinha feito anteriormente.
Ele mudou de companheira, mas os pensamentos perturbadores continuavam. No começo eu tinha que fazer mais de uma sessão por semana, porque estava muito intenso, esse problema estava muito intenso. E a cada vez que eu ia numa sessão era como se eu tivesse tomado uma injeção de tranquilidade. Então eu ia me tranquilizando e aos poucos essa tranquilidade ela foi se tornando mais crônica. Ela foi se espalhando ao longo do meu dia e eu fui precisando cada vez menos de ajuda. Foram 2 anos de tratamento até ter alta, mas de vez em quando aquilo tudo quer voltar. Eu conscientemente consigo cortar e ele desaparece como se eu tivesse tomado um remédio para dor de cabeça. Conhecer a si mesmo para controlar a própria mente e caminhar para uma vida mais feliz e em paz. O papel do psicanalista é ser um espelho para o paciente.